Bom, primeiramente, então, boa noite a todos que entraram. Nós estamos iniciando hoje o estudo do Livro dos Espíritos. Estou usando essa versão aqui, da editora Leike. Durante a semana aqui na página do Instagram, principalmente semana passada, nós falamos um pouco sobre o prefácio que Herculano Pires fez nessa versão. Eu coloquei alguns pontos para a gente estudar, então quem não teve a oportunidade de ver esses dois posts que nós fizemos no Instagram, podem checar, estão lá, e a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que Herculano Pires veio trazer para a gente. Daqui da nossa parte hoje, nós sabemos que o Livro dos Espíritos é intenso, ele é extenso, ele é longo também, além de ser difícil compreensão, e a ideia aqui é a gente fazer um estudo leve, um estudo fácil. Esse início, depois desse prefácio de Herculano Pires, nós temos também uma introdução. Essa introdução, ela dura por volta de umas 40, 50 páginas aqui no Livro dos Espíritos. E hoje vai ser o nosso foco do estudo. Eu não vou fazer a leitura integral, senão eu vou ficar aqui só lendo a página, E para leitura de página ou de PDF, até mesmo o Google tem aquele leitor, Então a gente não precisa de alguém aqui lendo. A gente precisa de alguém aqui comentando, trazendo essas reflexões para vocês e principalmente a gente interagindo. Esse vídeo vai ficar salvo também no canal do YouTube, também vou deixar salvo por lá, porque tem gente acompanhando uns estudos bem antigos aqui da página lá do canal. Acho que é importante a gente colocar por lá. E hoje, nesse estudo, o que acontece? A introdução era cerca de 40 páginas e nós temos 17 itens dentro dessa introdução que Kardec escreveu e foi ali citando alguns tópicos que seriam interessantes para o estudo da doutrina espírita antes que a gente começasse logo com as questões do livro. Então hoje nós vamos abordar esses tópicos da maneira mais tranquila possível. Tem algumas partes que realmente a gente vai precisar fazer uma leitura e é importante porque ou são algumas orientações que os espíritos foi dada, ou é alguma parte muito importante ali que eu estudei e achei legal destacar, e conto com vocês também para os comentários. Como nós estamos com 17 pontos, o que eu vou fazer? Eu penso em fazer meus comentários e a leitura primeiramente até o ponto 6, que eu sei que é um ponto bem extenso, e depois nós vamos fazendo uma paradinha no 6, depois no 12 e depois no 18. E aí a gente vai finalizando. Essa paradinha eu paro de falar e leio os comentários de vocês. Pode ser assim? Vocês acham que fica bacana? Me deem um retorno aí, por favor. Então eu vou fazendo aqui o que eu já destaquei, do ponto 1 até o ponto 6 da introdução. E vou falar aqui primeiro sobre espiritismo e espiritualismo, que são esses pontos que Kardec destaca. Alma, princípio vital e fluido vital, a doutrina e seus contraditores, manifestações inteligentes, desenvolvimento da psicografia e resumo da doutrina dos espíritos. No resumo da doutrina dos espíritos a gente eu leio os comentários, que aí vocês podem se cumprimentando, o pessoal vai entrando, tranquilo. E aí eu sigo depois até o 12 e depois a gente finaliza ali até o 17, beleza? Tô dando o pessoal vendo o joinha aqui. Deixa eu dar boa noite para quem foi entrando aqui depois. Fabrício chegou aí, boa noite. Luciana, Glauce, Socorro, Simone, bem-vindas. Daniele também chegou aí, boa noite, Dani. Deca, boa noite. Vamos lá então. Porque é muito difícil a gente começar o estudo do Livro dos Espíritos sem ter alguma base sobre isso. Não basta simplesmente eu colocar aqui a primeira questão e simplesmente ler o que está escrito e a gente começar a comentar. Igual a Lizzie está falando, eu estava lendo, achou muito complexo a leitura. E realmente tem algumas palavras aqui que pegam, que para quem está estudando há algum tempo
como a minha mãe começou a estudar junto com a criação dessa página. E a minha mãe fala, Flávia, tinha umas coisas que, sei lá, pra você assim parece tão normal quando fala, né? Ou eu vejo uma palestra, tudo, só que eu fico boiando. Por quê? Porque ninguém explicou o que é, né? E aí a gente vai indo aos poucos. Se tiver alguma palavra que vocês não entenderem, me fala, tá? E aí a gente vai aqui, um vai ajudando o outro, tá bom? Vamos lá então. O primeiro ponto que é importante a gente aqui falar. Espiritismo e espiritualismo. Qual que é a diferença, né? Até a edição do Livro dos Espíritos, até a primeira edição do Livro dos Espíritos, não existia o termo espiritismo. Não se falava sobre isso. Então Kardec já começa, para as coisas novas necessitamos de palavras novas. Então, muitas vezes se dava ali um entendimento geral, né? Do tipo assim, a pessoa, eu, Flávia, eu sou uma pessoa materialista, vamos imaginar. Eu só acredito que só tem a matéria. Então eu tô aqui, hoje eu vivo aqui, eu acredito que quando eu vou morrer, não vai acontecer nada. Simplesmente morreu, acabou, eu não tenho nada mais além do corpo, não existe nada além da matéria, e assim segue. É uma vez só que vivemos e acabou. Esse é o materialismo, né? Tudo que não é tangível, tudo que a gente não pega, eu não acredito. Então, acabou a vida, acabou a matéria. E o espiritualismo, ele vem como um contraponto. Então, é assim, você tá aqui, sabe que você tem um corpo. Ah, mas eu acho que tem algo além disso. Eu acho que tem algo além. Eu não sei o que é, mas tem algo além. Eu sei que não acaba aqui, porque, sei lá, a gente percebe a energia dos lugares, a gente percebe ali, né, os bichinhos, como os bichinhos têm ali uma questão que não é só instinto, eles sentem as coisas, a gente tem uma intuição, tem um sexto sentido, então eu sei que tem algo além, né, não é só isso aqui que eu tô vendo. Esse é o espiritualismo. Então o espiritualismo é o ponto simplesmente do que? Eu acredito em algo além da matéria. O espiritismo, o que acontece? No espiritismo se fala assim, né? A pessoa que está ali falando sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, nós acreditamos na existência dos espíritos. Então existe algo além da matéria, sim, que são os espíritos e outras coisas comprovadas através das obras. E também existem as comunicações desses espíritos com o nosso mundo. A doutrina dos espíritos a gente classifica como espiritismo. Kardec foi quem codificou essa doutrina, quem colocou aqui neste primeiro livro, através dessa comunicação que ele recebeu dos espíritos. Então, todo espiritismo vem de Kardec. Kardec, que é o autor principal dessas obras que tivemos a comunicação com os espíritos. Ah, Flávia, mas espiritismo pode ser tudo então que tem comunicação com os espíritos? Não, porque não tem a ver com essas obras voltadas sobre a doutrina dos espíritos, porque foi criado aqui como se fosse aqui um guia, né? No caso do Livro dos Médiuns fica mais claro ainda, mas um guia, uma direção, um esclarecimento. Então nada fica superficial, tudo vai a fundo. E aí a gente classifica o espiritismo, só a doutrina espírita, só o que está falando dentro do espiritismo. Então, candomblé, umbanda, são outras religiões espiritualistas, né? Podem ter centro, muitas vezes tem passe também, assim como tem no centro espírita, mas eles, a maior parte das vezes, alguns até seguem, mas boa parte deles não seguem só o que foi explicado por Kardec. Já tem ali outros ritos, outras coisas, e aí não tem muito a ver com o espiritismo. Ponto 1 foi esse. Vamos lá. Ponto 2. Eu vou ver no meu tempo aqui também, para não ficar doida. Ponto 2. Alma,
princípio vital e fluido vital. Essa questão da alma, ela é muito importante, né? E Kardec vem aqui falando também, porque quem acredita só na existência do corpo, né, o materialista, morreu, acabou, não tem alma, não tem algo além, não existe nada. Tipo, eu sonho, sei lá, eu sonho porque eu sou muito criativo, meu cérebro tá funcionando, e não porque a gente sabe, né, que em alguns momentos ali a alma, o nosso espírito pode ir para outros lugares, não existe algo além da matéria. E aí Kardec nos fala o quê? Que o mais lógico, né, entre vários significados que tem a alma, é a gente tomar como base o quê? Alma é o ser imaterial e individual que existe em nós. Então, olha só, não faz parte da matéria, ele está fora da matéria, muitas vezes está ligado, né, enquanto estamos vivos, mas ele é individual. Não tem como uma alma, um espírito, habitar dois corpos. Não existe. Não tem como. E a gente, né, e sobrevive ao corpo, que é o mais importante. Princípio vital se fala o quê? Tudo que dá vida a qualquer coisa, a qualquer ser vivo que esteja aqui no planeta, ou em qualquer lugar que esteja, desde uma planta, né, desde uma plantinha até o homem. Então seria um combustível que está ali, dando ali essa energia para que a gente tenha vida, para que a gente se movimente. Significa inteligência? Não, porque as plantas não têm inteligência, mas sim a vida, né? Significa que existe vida material ou vida orgânica, enfim, não tem nada a ver com o pensar, e não tem a ver também com, se fosse utilizado, por exemplo, em vez de princípio vital, né, como se fosse um início para essa vida orgânica, uma palavra como vitalidade não faria sentido também, porque a vitalidade não dá essa ideia, né? O que acontece? O princípio vital, ele faz parte, né? Ele é imaterial, ele não está ligado ao nosso corpo, mas a gente sempre fala o quê? Que existe como se tivesse aqui uma energia em todo o planeta, como se fosse aqui um fluido comum a todos, e que esses elementos que contêm o nosso fluido, que está espalhado por todo o planeta, que a gente chama de fluido cósmico universal, ele ajuda a dar vida às coisas. Por meio do quê? Por meio dos elementos químicos também, né? Pelo ar que a gente respira, carbono, hidrogênio, enfim, todos os elementos que a gente sabe que compõem a atmosfera. E aí, dependendo estamos falando aqui do planeta Terra, e aí a gente absorve esses fluidos, a gente faz parte, meio que de uma maneira ou outra, também na natureza do nosso planeta, assim como o nosso corpo também é composto, o nosso espírito também, o princípio que anima esse corpo também é composto por isso. Então é como se fosse uma liga, né? Uma liga de uma massa ali, vamos imaginar, né? Para quem cozinha, uma farinha com o ovo, né? Que a gente mistura ali e aí vai se tornando uma massa, né? Você coloca farinha, ovo, leite e tudo mais e você vai dando liga para uma massa. Então o princípio vital seria como se fosse essa liga. Vamos imaginar o ovo num bolo. Você não faz bolo sem ovo, né? Não tem como. E aí a gente precisa disso para que, né, esse princípio vital, que é uma parte dos elementos do nosso planeta, dá ali a vida que a gente tem. A doutrina e seus contraditores. A Lídia tem uma pergunta, eu vou parar. Nosso corpo após a morte vira fluido vital, então, de um certo modo, esse fluido vital, como ele faz parte, né? O fluido vital é o que anima o corpo. É como se fosse ali uma faísquinha, né, do isqueiro, né? Quando a gente pensa o isqueiro, a faísca, né, que liga, que faz o fogo aparecer. Ele é esse combustível. Quando a gente morre, quando todas as energias que estão ali com a gente
podem sim ser devolvidas ao planeta, ao fluido cósmico universal. Então, até mesmo aquela questão que a gente fala, né, que tudo volta à Terra, né? A gente fala o nosso corpo, a decomposição do corpo e toda a energia que ele contém também acaba ali fazendo parte de um todo e volta meio que pro fluido geral, né, pro fluido universal. Podemos dizer que sim, mas a gente vai estudar isso depois um pouquinho melhor, tá? Nas questões mais pra frente. Não se preocupe. A doutrina e seus contraditores, ponto 3. E aí ele fala assim, ele explica um pouquinho sobre como começou os fenômenos que deram origem à doutrina. Então, para quem já assistiu o filme Kardec, quem não assistiu, aproveite o final de semana para assistir, tem na Netflix. E aí fala o quê, né? Tudo começou quando as pessoas começaram a reparar nos objetos que estavam se movendo, né? Foram então, e aí esses objetos eram reuniões em Paris, e não só em Paris, como em outros lugares também do mundo, em que essas mesas se levantavam, elas giravam, elas se apareciam em outros lugares, só que elas não simplesmente subiam e desciam bonitinho. Não, elas tinham ruídos, tinham golpes, muitas vezes ali ela não tinha um padrão, né? Subiu ou desceu, né? Como se alguém estivesse operando uma máquina, né? As mesas girantes, isso, as mesas dançantes. As mesas girantes ou dança das mesas. E aí as pessoas começaram a duvidar muito, né? Falar, poxa, né? O que tá acontecendo aqui? Qual a tecnologia, né? Porque a gente tem essa questão de que parece sempre que a gente tá, né? Nós vivemos no momento mais avançado no planeta, né? Então, aqui a tecnologia chegou no seu pico, né? Nós estamos aqui. Coisa que nós nunca imaginamos e acontecem nessa época nossa, né? Celular, não sei o que lá. Lá na época também de Paris, quando tinha Kardec, ele também achava que era o mais moderno, né? Então as pessoas duvidavam, falavam, nossa, alguém tá fazendo alguma invenção que fizeram, que tá fazendo essa mesa subir e descer, né? Só que o que acontece? Esse movimento não era sempre o mesmo, né? Como tinha um pouco de desordem, tinha essas batidas, esses golpes, não tava parecendo, né? Que era algo por uma tecnologia, por uma eletricidade, por algo assim referente a isso. E aí foi onde Kardec se interessou e começou a fazer os seus estudos. Mames perguntando aqui, e o que é princípio vital? Mames, princípio vital é tudo o que anima os seres vivos. Então é como se fosse ali uma faísca de energia, um gás, né, uma gasolina, se a gente pensar no carro, que faz o carro andar, que faz a gente se mexer. Então, se o carro tá ali parado, colocamos o combustível. Ou, melhor ainda, a bateria. Temos o carro e temos a bateria. Se a bateria não funciona, não dá partida no carro e o carro não anda, certo? O princípio vital é o mesmo. Se nós não temos essa bateria dentro de nós, se ela não está funcionando, ou se ela está ali com a sua carga meio fraca, ela não vai conseguir, né, dar partida no carro. Então, esse princípio vital é como se fosse uma bateria, tanto no nosso corpo, como também na vida em geral, nas plantas e em tudo mais. Claro de que de uma maneira muito mais simples, né? Ficou mais claro com a questão da bateria? Me fala depois. Vou voltando aqui, tá bom, mames? Pode responder, né? Daqui a pouco eu vejo. E aí, né, quando a gente vê esses pontos aqui, e aí foi o que atraiu Kardec, né? Não era muito igual, não era tudo, sobe e desce, gira todo mundo bonitinho, no mesmo movimento. Não, uma batia de um jeito, outra descia do outro, e poxa, né? O que tá acontecendo aqui, né? E aí todo mundo começou a duvidar, claro, né? Mames entendeu, joia, mames, obrigada aí. E aí todo mundo começou a duvidar. Só que, além dessas mesas girantes e tudo o que aconteceu, o que acontece? Esses movimentos da mesa não ficaram simplesmente girando, batendo, não sei o quê. Começaram a perceber que quando se fazia algumas perguntas, né? Então,
o que eles falam, né? As primeiras manifestações inteligentes, que é o nosso ponto 4 já, verificaram por meio das mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé da mesa, né? E assim respondia, segundo o que se havia convencionado. Então, fazia uma pergunta e aí respondiam uma batida, sei lá, sim, 2 batidas, não. E começaram a perceber, né, que não era o acaso, tipo, faziam algumas perguntas gerais e respondiam o que era sim uma coisa, aquilo que não fazia sentido respondiam como não, e não podia ser uma coisa assim ao acaso, né, tipo, nada a ver. E aí Kardec nos conta aqui que aí começaram a fazer, por exemplo, códigos através do alfabeto. Então, dando ao móvel um número para cada letra, e aí se formava a frase, né? Uma batida, A, 2, B, 3, C, 4, D. E aí, né, se formava a frase. E chegava-se a respostas coerentes, que faziam sentido, né? E que tinham a ver com a pergunta. Então, aí começaram a perguntar, e aí começaram a perguntar o que era, quem que era que estava respondendo, falaram, um espírito ou um gênio, falava assim, ou espírito ou gênio. Ele começou a dar nome, informação, e desde então, desde quando começou essa bateção das mesas, ninguém tinha pensado que era um espírito que estava respondendo, ninguém falava sobre um espírito. E foi o próprio fenômeno, foi quando foi perguntado quem era que ele se chamou de espírito, e aí colocou o seu nome. E aí não fazia muito sentido para quem estava contestando, né? Só que essa maneira de ficar batendo, atribuindo um número, demorava muito, né? Imagina, você chegar lá, você queria fazer uma resposta com a letra Z, tinha que dar lá 23 pancadas, né? Ah, letra L, né? Para quem jogou stop, lembra, né? Que A, B, C, D, até a gente chegar no... Que era, o J era 10, né? Algo assim. O 5 era E, acho que J era 10, enfim. Então, demora o negócio, né? Não é muito bom assim. E aí, o que acontece? Os próprios espíritos falaram assim, olha, pega uma cesta, coloca um lápis, prende um lápis numa cesta, coloca esse lápis em cima de um papel e aí, né, pede para algumas pessoas colocarem as mãos em cima. E aí eu até coloquei uma fotinha das irmãs lá que estavam no post sobre a introdução do Herculano Pires, mostrando elas ali com a mãozinha, né? Cada uma ficou com a mãozinha, eram várias pessoas. E aí eles começaram a escrever dessa maneira, né? E eles explicaram assim, ó. Eis os termos que foi dado em Paris, 10 de junho a 1853, esse conselho ele foi dado tanto na América como na França, como também em outros países. Então foi simultâneo, né? Não tinha internet naquela época. E todos falaram assim, né? Em Paris foi dado assim, né? Na época que estavam ali evocando os espíritos e pedindo o nome. Escreveram assim, entre aspas, vá buscar no quarto ao lado a cestinha. Prenda nela um lápis, coloque-a sobre o papel e põe ali os dedos na borda. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento e o lápis escreveu legivelmente esta frase. Não são as irmãs Fox, não, Gleison, são as irmãs francesas que ajudaram Kardec na comunicação. Me deu branco aqui a hora. Quem for lembrar aqui, me fala. Caramba, esqueci. Daqui a pouco vem. E aí, né, depois que eles colocaram a mesa e o lápis, começou a escrever a partir disso, eles escreveram outra frase. Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. E aí ele fala, né, que... E aí isso foi evoluindo. Então, a cestinha não começou a fazer muito sentido, né, porque também era meio chatinho, né. E aí também falaram, poxa, né, a pessoal não é todo mundo. Algumas pessoas só que poderiam colocar a mão, e aí colocavam essa mão, se mexia, e falavam, não é possível, a pessoa tá só com os dedinhos aqui na ponta da cesta e tá se mexendo, não tem como alguém fazer força, né?
E aí, né, e aí começaram, então, falar sobre, né, a maneira dessas pessoas, né, quando tinha 2 ou 3 pessoas, né, então, se todo mundo fosse escrever e formar uma palavra, imagina, 3 pessoas com a mão em cima, é impossível você escrever algo, né, bonitinho, todo mundo escreveu a mesma coisa ao mesmo tempo, né, não faz sentido, imagina, é impossível, né, ter eu aqui, Bodan, sim, acho que é Bodan mesmo, Will, valeu, acho que é Julie Bodan, esqueci o nome agora das meninas, e aí ele fala, né, outro fato não menos original, né, porque através da cesta vinha essa comunicação, outro fato que vinha ainda aumentar a dificuldade, a mudança radical da letra. Então tinha ali a mensagem do espírito, de repente passava, elas colocavam a mãozinha de novo, vinha outra letra completamente diferente, que era a mensagem do outro espírito, aí voltava, esse espírito primeiro voltava de novo, fazia a mesma letra, então imagina, né, você ter que mudar a letra o tempo todo, né? E aí isso acabou, claro, evoluindo para a psicografia, né? Então, simplesmente o fato de colocar a mão no lápis e o lápis se mover ficaria muito mais fácil. E aí falava também que muitas vezes é Julie e Caroline Bodan. Isso aí, valeu, Will. Muito obrigada. A memória não estava muito boa aqui. E aí a gente tava falando, né, que... E aí falava que a natureza das respostas muitas vezes era além da compreensão do médium. Essas meninas tinham 14, 16 anos, algo assim. Elas não tinham ali a compreensão de falar termos técnicos, falar coisas sobre um espírito que se identifica como um físico, como um filósofo. Elas não tinham conhecimento para escrever isso, né? E até mesmo esse foi um motivo, né, que era, né, simplesmente aceitável, principalmente por Kardec, porque elas não tinham consciência, não sabiam o que estava se perguntando, ou muitas vezes era feito numa língua estranha a pergunta a elas, né? Kardec fazia ali várias perguntas em relação a isso. E aí, né, esses fatos, eles acabaram falando que tínhamos ali, né, essas teorias e tudo mais, toda essa desconfiança, ela foi ali sendo comprovada que não tinha como ser de outra maneira, não tinha como elas atuarem nisso, né? E aí vamos pro ponto 6 agora. Resumo da doutrina dos espíritos. Esse aqui praticamente eu vou falar tudo, tá? Porque eu acho bem importante, né? E aí o importante, né? Esses espíritos ou gênios, né? Designado como, eles se nomeavam como gênios. Eles falavam que viveram como homens na Terra e que eles estavam hoje no plano espiritual, né? Estavam lá na espiritualidade, mas eles viveram aqui por um tempo. E eles resumiram, através dessas comunicações, os pontos principais da doutrina. E falou assim, a fim de facilmente responder a certas objeções, né? A Ana falando das meninas que eram adolescentes, né? Sem bagagem para isso, não tinha como, né? E aí eu vou ler aqui numa pegada só, tá? Tudo que está escrito são 2 páginas, aí prestem atenção, por favor. Eles escreveram assim, né? Tudo que poderiam ali contestar ou falar sobre a doutrina, eles deixaram um resumo para que todos se guiassem, né? Quem tivesse a dúvida em relação à doutrina também pudesse consultar. Esse é o resumo. Abre aspas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal
é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, espírito a gente só pode chamar de alma quem está vivo, né? O desencarnado não é alma, é só um espírito. Terceiro, o liame, né? Um laço, né? Que une a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, ele fala que tem 3 coisas no homem, né? O corpo, a alma e esse liame, que a gente sabe que é o quê? É o perispírito, né? É o que liga os dois. O homem tem, assim, 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possuem os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une o corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, a morte ela destrui o corpo, ela não destrui o perispírito, ela não destrui esse laço, esse envoltório, né, semimaterial. O espírito conserva o segundo. O que é o segundo? O espírito conserva o perispírito, que constitui, o segundo é a alma, é o espírito, é o próprio espírito. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentemente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato, né? Para quem pode, né? Ver, ouvir, sentir. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e se comprazem no mal. Eles têm prazer no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como uma missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes, até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos,
de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecera no estado de espírito errante. Então, né, não tem um tempo pré-definido, mas o que a gente sabe é, esse vai e vem até que o espírito se torne perfeito, puro, até que a gente não tenha nenhuma dessas más influências que a gente tem, essas más inclinações, e a gente vai indo e voltando, né? E uma vez que a gente volta, daqui ali um pouquinho, um tempinho mais curto para um tempinho mais longo, a gente vem de novo, né? O espírito errante é o que está na erraticidade. O que é erraticidade? É um intervalo entre o momento que você não está ali encarnado, mas você precisa reencarnar, né? Então, todo espírito errante, ele é um espírito imperfeito. E aí, devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Então, aquele filme que tem cachorro, né? O cara morre e vira cachorro, não sei o que, tá? Fantasia. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Então, né, parece que piorou, né? Não tem piorou, tá? Se a pessoa se mostrou que ela realmente era meio atrasadinha, né, alguma coisa que você descobriu de alguém, é porque estava no seu íntimo ainda, não é que piorou não, ninguém piora não. E jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. Então vai depender de nós, porque a gente não regride, mas a gente pode estabilizar, né? Por existências, séculos e séculos, cometendo o mesmo erro, que é um problema também. Então vai depender do nosso esforço. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso é de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. Então, né, não existe, dividiu a minha alma, né? Não tem divisão, não. Ela é individual, ela é só sua, né? E somos um só, um para um. Corpo não, corpo podem ter vários. É a Ana falando, pode até estacionar, regredir nunca, isso aí. No seu regresso, né, quando volta ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com recordação de todo o bem e de todo o mal que tenha feito. Então, tudo vai voltando pra gente aos poucos, né? A gente sabe através também da literatura do nosso lar, né, André Luiz, que também esse retorno da memória, ele vai ali de acordo com o que a pessoa pode aguentar, né? Sempre com muita delicadeza, respeitando o momento ali de cada espírito e o nosso grau de evolução, né? Muitas vezes a gente pode, de repente, saber de algum mal e nos botar numa culpa muito grande. Então, até mesmo por isso que um processo de regressão é muito perigoso, né? Nós sabemos coisas aqui do passado que pode atrapalhar a nossa encarnação atual. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação da sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então é assim, né, gente? A gente tá em prova, não é facinho vir pra Terra, né? Vou tirar de letra, vou conseguir ficar zen o tempo todo, não vou me irritar, né? Não existe. Porque a gente está aqui o tempo todo sobre essa influência, né? Essa influência pesada do planeta. Estamos aqui para isso. Mas cabe a nós escolhermos, então, entender isso, elevar nossa alma, nosso pensamento e fazer com que os bons espíritos fiquem ao nosso redor, né? Atraindo aquilo que nós também estamos vibrando.
E se a gente faz o contrário, a gente, não consegue nada. Tem mais. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Não tem, tá lá no umbral. Não, gente, não tem lá no umbral, não. O umbral é aqui. Tá por aqui. Tá aqui, inclusive, aprendendo algumas coisas também, Trazido por alguém aí. Ouvindo na casa de vocês. Sempre tem alguém. Não é difícil estar sozinha, muita gente. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria, sobre o pensamento e constitui uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional, E por quantas vezes a gente toma umas decisões que não parecem ser da nossa cabeça, o que está falando aqui. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Pode evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros ou dos personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou dos inimigos, e deles obter por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acha no espaço, seus pensamentos, a nosso respeito, assim como as revelações que tenham permissão de fazer. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Então, ele é atraído se eles estão ali, numa vibração, legal. Então, eu sou um espírito bom, gosto do bem, vou me ligar com gente boa, Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias, em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e pode agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade. E por toda parte onde encontram maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons e maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa do que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que desejamos que os outros não façam, ou seja, fazer o bem e não o mal,
O homem encontra nesse princípio a regra universal da conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que desde este mundo se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhe fazem. E é isso, gente. Terminei o ponto 6, 50 minutos. Vamos correr aqui que eu acho que dá. Vamos ver aqui. O Will falando que teve o caso do socorrista ao nosso lar, que desejava evoluir, que foram levados a recordar de males. Sim, verdade. O casal, né, Will? Eu me lembro. Claro, e se estivéssemos num estado mais elevado, não estaríamos na Terra. Até poderíamos estar, né, Clara? Mas aí a gente estaria, né, como eu disse aqui, não como expiação, né? Não tendo que passar por algumas provas e experiências, né, que nos depurassem, mas sim como missão, né? E aí é uma coisa muito mais nobre, porque a gente está aqui para ajudar alguém. E nós, com esse estado de elevação, né, entenderíamos que temos que ajudar. De repente, uma galera aí que convivia com a gente e ainda não chegou no ponto que a gente estava, né? Gleison, exatamente, Flávia, concordo sobre esse lance de regressão, é coisa séria. Gleison, isso aí, a gente tem que, né, ser bem consciente nisso. Ricardo falando que não consegue, que tá errando e acaba não mudando os pensamentos. Ricardo, perseverança, persistência, né? Muito estudo. Vamos seguindo, fica por aqui com a gente que a gente vai aí trocando ideia, tá bom? Ana que tá falando com a Clara. Tentando seguir, cada um de acordo com as obras, Beis falando, né? Devagar e sempre o processo com paciência e com calma. Eu falando aqui pro Ricardo. Gente, eu vou seguir, tá? Porque não tem tantos pontos, não. Acho que o mais longo era esse. Posso seguir? Mais uns 10 minutinhos? O que vocês acham? Vou falando aqui. O ponto 7, até que eu não comentei nada tanto sobre ciência, para que a gente não entre no detalhe, né? E aí o ponto 8, que ele fala, você viu que eles falaram, o Kardec falou, né, sobre o que os espíritos falaram, que a gente, todos os espíritos bons, eles se aproximam de estudos sérios. Então é importante que a gente tenha, né, isso na nossa cabeça. Então, eu tô curioso para saber o que acontece, né? Obrigada, gente, valeu, vou continuar então. Eu tô curioso para saber o que acontece, né? Não sei, né? Quero saber quem fui em outras vidas. Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui uma princesa, né? E a gente fica nessa, né, nessa curiosidade. E aí eles respondem mesmo, né? Aqueles espíritos que estão aí tirando sarro da nossa cara, eles acabam respondendo qualquer coisa, deixando a gente preocupado, o que acaba trazendo mais desequilíbrio ainda. E o que Kardec fala é, quando a pessoa está com uma intenção séria, de estudo sério, de instrução, de fazer o melhor, de tudo voltado ao bem, e não relacionado a uma coisa individual, né? Quem eu fui? O que fulano fez, né? E tudo mais, isso pode acabar não atraindo a seriedade que o estudo pede. E ele fala, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Então não adianta eu vir aqui fazer uma live de vocês no estudo, né? E isso eu faço muito no canal. Eu não
deixo nada sem terminar. Então a gente não pode ficar pulando, ficar, né? Estudei agora, vou estudar daqui só 6 meses. Não, é contínuo essa instrução. Por quê? Porque a gente precisa, né? E aí o que ele fala é para que a gente também aprenda a discernir essas perguntas, né? E a gente acaba fazendo ali de uma maneira meio brusca, né? Meio nada a ver. Eu pergunto uma coisa muito nada a ver, a gente também não tá levando com a seriedade que precisa. Então, né, falam que os espíritos só comparecem às reuniões sérias, né, que tem perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos, né, pergunta mais levianas e tudo mais acaba atraindo outro tipo de espíritos. Caetano, boa noite. Caiu de paraquedas. Vamos lá, introdução ao estudo do Livro dos Espíritos, Caetano, estamos seguindo aqui. Eu li um textão, depois você pega o começo da live aqui pra ver. E aí, né, o que ele fala aqui, né, ponto 9, 10, até que eu não notei tanta coisa aqui pra gente não entrar no detalhe. E aí ele fala no 11 sobre como que esses espíritos se identificam. Porque a gente tem, né, perguntando, né, muitas vezes tem comunicações, e aí tem comunicação de espíritos mais ilustres, né, mais conhecidos, mas muitas vezes também quem se manifesta espontaneamente podem ser espíritos desconhecidos, que podem colocar, né, qualquer nome. Então não precisa ser ilustre, não significa que for uma grande figura na Terra que vai ser uma grande figura também no plano espiritual. A gente não sabe como são as coisas do lado de lá, né? Claro que se a pessoa fez algo para o bem aqui na Terra e contribuiu muito, pode ser a chance de estar trabalhando lá e estar bem também, né? É grande, mas a gente não deve simplesmente ligar, então, né, só fulano que foi uma grande personalidade na Terra, eu vou querer comunicação só dele aqui quando vir, porque ele, eu tenho a confiança, né? E aí Kardec emenda no item 12 a identificação dos espíritos, né? E ele fala assim, até acho interessante aqui. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores podem se apresentar muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Então eles falam, né, que pode ter sido Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, né? E será que são eles mesmos, né? E aí a gente fica nessa dúvida. E eu e o Aloysio, não sei se o Aloysio tá aí ainda, eu vi o Aloysio passando aqui, não sei se ele tá com nós aqui. E eu e o Aloysio, a gente é muito pé atrás com essas coisas, né? Porque não significa que que o espírito se identificou, principalmente se identificou, que ele é então, né, realmente essa pessoa. E aí se fala então, o que ajuda muito a identidade, falam quando o espírito acaba de desencarnar, que muitas vezes a caligrafia pode ser parecida, né, a carta quando o médium faz, está com uma assinatura igualzinha do espírito que desencarnou há pouco tempo, ou se é um espírito muito ligado ali, está ainda muito ligado à matéria, ele ainda consegue fazer os movimentos da assinatura, mas é uma possibilidade, tá? Não significa, eu recebi uma carta que não tinha nada a ver a assinatura, que não é ele, não, pode ser também. E aí eles falam isso, né, que muitas vezes o jeito de falar, né, de acabar também de acabar falando numa carta como que era, né? Por exemplo, eu se eu desencarnasse, eu nunca falaria para minha mãe mãezinha, né? Mãezinha querida, né? Vou lá, mãezinha querida. Não falaria, que eu não falo com a minha mãe assim, né? Vocês sabem. Então a gente ia falar, opa, né? Tem alguma coisa errada aqui. E aí, né? Eu também, se eu tivesse consciência disso, eu tentaria me identificar da melhor maneira. E o que eles falam é que essa identificação da melhor maneira é o que muitas vezes fazem com que as pessoas creiam na identificação dos espíritos. Então a gente pode colocar assim, né, em relação a isso, um ponto muito importante. O Gleison também é todo desconfiado também, né? A gente viu? E aí a gente vai pulando aqui, que ele fala um pouquinho sobre a questão da ortografia, da maneira de escrever, que isso realmente não é uma preocupação dos espíritos, principalmente aqui para passar o conteúdo da doutrina. Então não significa que a pessoa escreve bonito e todo com linguagem muito chique, que é um espírito superior.
né? Ou simplesmente teve um erro de concordância, significa que não vale nada o que ele falou, que a gente não tem que se apegar nisso, não. É cismada até com certos médios. Ah, Gleice, eu também, viu? Eu também, nem me fale. A gente desconfia até da sombra, né? Eu sou bem desconfiada. E aí ele fala, né, o quê? E aí o legal desse ponto é assim, né? Ponto 15 a gente já tá? Pulando bem rápido aqui. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente da nossa parte moral. Porque o ponto, né? Ser um verdadeiro espírita não é você acreditar nas comunicações, não é você, de repente, ser um médium e exercer da melhor maneira, né? Mas simplesmente ele é a maneira com que vocês veem as coisas no mundo. Então, o verdadeiro espírita fala que olha as coisas desse mundo de um ponto de vista muito elevado, né? Que tudo que, sei lá, um problema que tem, pequenininho, é muito pouco perto do futuro que aguarda. Então, a vida ela é curta, fugitiva, né? E as tribulações, né? Todas as dificuldades que a gente tem, não passa senão de um incidente, né? De um pequeno probleminha que a gente teve numa viagem aí, né? Então a gente não pode estragar uma viagem inteira por causa de um probleminha, né? A gente não pode estragar, né? Acabar com a nossa encarnação por conta de um obstáculo que apareceu. Então a gente tem que às vezes dar um passo para trás e olhar como um todo, né? Falar, opa, né? Não é para isso que eu tenho que estar assim, né? E aí a gente tem que ter essa certeza, né? E que simplesmente os espíritos vieram comunicar isso e falar o quanto que é importante, né? Principalmente por aqueles que infelizmente acabam se suicidando, acabam sofrendo, se entregando a alguma dor, perceber todo o contexto que a gente está envolvido, né? Que a nossa vida espiritual é muito maior, que o corpo é só um momento. E aí a gente, né? O mais importante é isso, né? E Kardec aqui fala, então, que esse é um dos resultados do espiritismo. Então a gente não pode aqui se pegar, né? O nome do ponto chama loucura e suas causas. Então a loucura, o desequilíbrio pode levar a muita coisa. E ele fala aqui sobre o medo, né? Que o medo pode levar a gente a esse desequilíbrio extremo. E ele fala assim, ó, entre as causas da loucura devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros, né? A gente sabe essa questão da igreja e tudo mais, né? Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito para, ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores? O diabo, dizem, só assusta as crianças. É um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e um lobisomem. Né? E aí eles falam que você colocar medo nas pessoas, você pode causar um desequilíbrio muito grande, né? E a religião ela seria muito fraca se ficar usando medo, né? Mas infelizmente, né? A gente tem essas religiões assim, né? Mas o espiritismo não, ele mostra de uma outra maneira, né? As coisas na sua realidade, então não há o que temer. A gente sabe o que nos aguarda, existe um mundo espiritual, os espíritos estão aqui com a gente e tudo bem, as coisas são assim, ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá, né? É a vida. E aí, passando para o último ponto para a gente finalizar hoje, né? Ele termina falando sobre preenchendo os vazios no espaço. E aí ele fala muito sobre esses vazios no sentido da observação de tudo o que foi feito em relação a esse trabalho nos espíritos e todo o trabalho que ele teve em tornar-se essa questão séria, em promover esse estudo a respeito. E aí o que eles falam é o seguinte, né? Porque como que a gente tá nesse mundão, como a gente vive por aqui, né? A gente sabe da existência de Deus, nós estamos aqui tão imperfeitos ainda, mas a gente sabe que a gente vai se tornar melhor. A gente vê na nossa própria existência aqui, nessa encarnação, a gente percebe alguns pontos que a gente melhorou, né? Que hoje, sei lá, a gente tem mais paciência, a gente sabe lidar com determinada coisa, a gente supera medos, traumas, a gente ajuda os outros, a gente vai entendendo o bem que nos faz ajudar o próximo, distribuir amor.
E isso é um sinal da nossa evolução. E a gente sabe, né, da existência de Deus. A gente sabe que tem esses bons espíritos nos amparando. Mas nós temos aqui vazios, né? Como um vazio no espaço. Quando a gente olha para fora no universo e fala, poxa, né? Tem tanta estrela, tanto planeta, não é possível que só tenha gente aqui, né? A gente tem esse pensamento. E aí a gente vai observando que a gente não tem muitas das respostas, né? Que até da pedrinha até a maior inteligência do homem, tudo veio da natureza. Mas é um buraco no meio, né? Como se deu essa evolução? E a gente ainda não sabe, né? Como se deu, até onde vai chegar, qual o tamanho do universo. Então, não dá pra gente falar que só a ciência hoje vai responder. E também tem um outro ponto, né? Que é o ponto da filosofia, que Kardec vem nos trazer também, né? Ajudando, né, essa parte moral, ajudando a nossa melhora a cada dia. E aí isso vai se ligando, né, todas as informações que eles passaram. E aí eles terminam falando, né, que para quem nega a existência dos espíritos, né, preenche esse vazio que eles ocupam, né? E muitas vezes as pessoas buscam o espiritismo exatamente por conta disso, né? Por fatos que ocorrem na sua vida, por um despertar de mediunidade que você fala, nossa, eu tô ficando louco, né? O que está acontecendo? Por algum parente que desencarne, a gente sonha, tem um sonho tão real que não é possível que a gente não vivenciou isso. Por uma carta que chega psicografada e vê aquela mensagem com aquele detalhe que ninguém falou pra gente, a gente não passou informação para ninguém, não tinha como a pessoa saber, né? Como o médium saber. E a gente ainda não conhece muita coisa, né? A gente está estudando tudo isso. E essa é a ideia aqui, né? Esclarecer, mostrar pra gente como esse mundo espiritual é grande, entender e conscientizar das nossas ações para que a gente não faça nenhuma besteira que acabe comprometendo a nossa encarnação, né? Que a gente não cometa nada de errado para que acabamos aqui perdendo essa oportunidade que é única, é um presente, né? Pessoal, finalizei. Finalizando aqui o nosso estudo, agradeço a vocês, viu, que estavam aqui participando com a gente. Vou finalizar agradecendo aqui cada um que está nessa live e a gente continua na semana que vem às 10 horas da noite.